Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não. No vídeo de hoje vamos falar sobre os elementos cobre, prata e ouro. São elementos que fazem parte dos metais de transição e estão localizados no grupo 11 da tabela periódica. Você sabia que eles também são chamados de metais de cunhagem? Sabia não? Pois é, isso porque são metais usados como insumo para moedas e joias. Eles são considerados metais nobres, pois são elementos químicos que apresentam uma menor reatividade quando comparado a outros elementos químicos de natureza metálica. Possuem distribuição eletrônica final S1-D10 e são metais sólidos em condições normais de temperatura e pressão. Com boa condução elétrica, são macios e dúcteis, e por isso é amplamente utilizado pela humanidade. Então, o cobre é o metal mais antigo usado pelo homem. É representado pelo símbolo Cu, possui número atômico 29 e massa atômica 63,54. E embora apresente configuração eletrônica 3D10-4S1, sua química é dominada pelo cobre mais 2, cuja configuração eletrônica final é 3D9. Ele possui um brilho metálico, coloração laranja avermelhada, ponto de fusão é 1084,62 graus Celsius e o ponto de ebulição 2562 graus Celsius. Possui estado de oxidação cobre mais 1 e cobre mais 2, é resistente à corrosão e também é moldável. Para se obter o cobre, é necessário o refino com base em outros minerais, como o bornite, o calcopirite, a enargite, o cuprite, calcosite, cobalite e entre outros. No entanto, os mais importantes são a calcosite e a calcopirite. Tá, mas agora você deve estar se perguntando para que e onde ele pode ser usado. Então fica ligadinho porque eu já vou te falar. Uma das principais aplicações do cobre é a produção de ligas metálicas, que são materiais formados pela mistura de dois ou mais componentes, no qual pelo menos um é o metal, como por exemplo o latão, o bronze, o cuproníquel, a amálgama e o ouro 18 quilates. Além de que, grande parte desse metal atualmente é destinada à produção de fios elétricos, telefones, iluminação, cabos de telecomunicação e fabricação de panela. E digo mais, ele também é muito importante para a nossa saúde, pois ele ajuda no sistema imunológico, na formação de tecidos e no bom funcionamento cardíaco. Uau! Fala galera, agora a gente vai falar um pouco sobre o ouro, esse elemento maravilhoso que tem o símbolo AU na tabela periódica e pertence ao sexto período. Você sabe de onde vem o nome ouro? Ele deriva do latim aurum, que significa brilhante, só podia ser. O número atômico é 79 e a sua massa é 197. Ele possui um elétron S no seu orbital mais externo. Os pontos de fusão e ebulição desse elemento são altos. Ele tem ponto de fusão de 1064 Celsius e ponto de ebulição de 2700 Celsius. E a sua cor só podia ser amarela brilhante. Ele é resistente à corrosão e a gente encontra na natureza na forma de pepitas ou grãos. Além disso, é um metal macio e flexível e pouco abundante na natureza. O elemento ouro, ele também pode ser encontrado nos estados de oxidação mais 1, mais 2 ou mais 3. Ele não é fraco não. E ele apresenta grande condutividade elétrica e térmica, além de ser o mais maleável e mais dúctil dos metais estruturais. Falando em aplicabilidade, esse elemento pode ser muito utilizado, principalmente na fabricação de joias. Além disso, como reserva monetária, em implantes médicos, em proteção contra contato elétrico, por conta da sua resistência à corrosão e boa condutividade, na nanotecnologia, na forma de colóides, tintas, soluções, implantes odontológicos, equipamentos eletrônicos e chips. Muito ouro, inshallah. Não podemos esquecer que na área médica ele também é muito utilizado. Em relação às suas aplicações terapêuticas e medicinais, o ouro ele vai atuar tanto na área da nanotecnologia quanto na realização de pesquisas que lidam com o combate a HIV e tratamento de autismo. Além disso, ele é utilizado na confecção de blocos dentários e em terapias para malária, câncer e reumatismo. A prata é um elemento químico do grupo 11, pertence ao quinto período da tabela periódica e faz parte dos metais de transição. Seu número atômico é 47, sua massa é de 107,87 Dalton e o seu estado de oxidação é mais 1. A prata tem um elétron S externo, além de nível D completo. Apresenta estrutura cristalina cúbica de empacotamento compacto, é um bom condutor de eletricidade e calor e tende a ser pouco reativa. O íon simples que pode ser encontrado em solução é o Ag2+,
além de outros íons complexos também nesse caso. A prata ela é encontrada na forma de minérios do grupo dos sulfetos, como a arginita, a clorarginita ou como a prata nativa. Ela pode ser obtida da lama anódica, formada no refino eletrolítico de cobre e de zinco, pelo processo de Park, que consiste na utilização do zinco para extrair a prata do chumbo em estado de fusão por extração com solvente, ou pode ser extraído do seu minério, na forma de cianocomplexos solúveis. A prata é um metal de coloração branco brilhante, é considerada de baixa dureza, possui estabilidade quando exposto ao ar e à água, possui perda gradativa do seu brilho, quando pura é tóxica, e o seu ponto de fusão é de 981 graus Celsius e o de ebulição é de 2192 graus Celsius. Nossa, muita coisa, não é? O átomo de prata tem um elétron S no seu orbital mais externo. A configuração eletrônica de valência é igual à dos metais do grupo 1. Entretanto, a prata tem poucas semelhanças com esses metais. Além da estequiometria formal dos compostos dos elementos no estado de oxidação mais 1 e da elevada condutividade elétrica exibida pelos dois grupos de metais, a prata difere dos elementos do grupo 1 por ter um penúltimo nível contendo 10 elétrons D. Os elétrons D propiciam uma fraca blindagem, fazendo com que o tamanho dos átomos dos elementos do grupo 11 seja bem menor. Consequentemente, a prata é mais densa e dura, tem energia de ionização maior e forma compostos mais covalentes. Na prata, os elétrons D participam da ligação metálica, e por essa razão, os pontos de fusão e as entalpias de sublimação são muito maiores que os dos metais do grupo 1. Quando exposta ao ozônio, a prata perde o seu brilho característico. Mas não criemos pânico, pois a prata é muito utilizada na produção de joias em geral e de objetos decorativos, sempre associada com cobre de maior ou menor quantidade, na fabricação de moedas e na ação antibactericida, a qual abordaremos um pouco mais a seguir. Um dos principais métodos para a ação antibactericida da prata nos processos biológicos é a utilização das nanopartículas de prata para este fim. Sendo assim, entre os diversos tipos de nanomateriais, as nanopartículas de prata ocupam um lugar de destaque nos quesitos desinfetante e antisséptico. Possuem dimensões extremamente pequenas, da ordem de 1 a 100 nanômetros, e esse seu tamanhozinho ele facilita o processo de ação antimicrobiana. A síntese das nanopartículas de prata pode ser realizadas a partir de diversos métodos. Um deles é a síntese verde, que consiste em utilizar agentes redutores de baixa ou nula toxicidade, substituindo os reagentes convencionais, o que torna o método mais sustentável. Nessa via biológica, são utilizados extratos vegetais que contêm moléculas capazes de reduzir os íons Ag+, a nanopartículas em apenas uma única etapa. O mecanismo de ação das nanopartículas de prata não é completamente esclarecido. No entanto, a sua atuação resulta em inibição do crescimento e a perda de infectividade ao impedir os processos que ocorrem na superfície e no interior dos micro-organismos. A diminuta dimensão da nanoprata é essencial para a sua melhor penetração à membrana celular, podendo assim prejudicar o funcionamento celular, retardando a velocidade de suas atividades vitais, podendo então ocasionar danos às células. E devido à sua grande atividade microbicida e fungicida, as nanopartículas de prata têm um vasto campo de aplicações na medicina e na biotecnologia. Na área médica hospitalar, por exemplo, os revestimentos de nanoprata sobre superfícies de válvulas cardíacas artificiais, catéteres para diálise, marca-passos e entre outros também, tem grande capacidade de prevenir o crescimento de bactérias e de diminuir as taxas de infecção, sendo agrupadas a próteses ósseas, equipamentos cirúrgicos, tecidos e implantes. Outra aplicação médica na nanoprata é a impregnação de tecidos para a fabricação de lençóis e roupas para utilização em ambientes hospitalares. Na farmacologia, a prata é utilizada na fabricação de colóides e medicamentos, como por exemplo a sulfadiazina de prata, que é uma substância com ação antimicrobiana capaz de eliminar diferentes tipos de bactérias e alguns tipos de fungos. E devido a essa ação, ela é bastante utilizada no tratamento de diferentes tipos de feridas infectadas, evitando assim o risco de evolução para a sepse, e pode ser encontrada nas farmácias na forma de pomada ou creme. Mas e aí? Gostou de saber mais sobre esses 3 elementos químicos importantíssimos para a natureza?
Então siga a gente para mais conteúdos como esse. Não esqueça de dar o seu joinha e o seu feedback e nos siga nas redes sociais para mais.